We're running way behind on the questions, so we thought we'd devote a little bit of this morning's session to answering some questions, to catch up. Então, como temos bastante perguntas, a gente vai usar um pouco do período dessa manhã para responder. So, meditate. Então, vocês podem meditar. And just let the answers go right past you and out the door. Deixe que as respostas passem por vocês, para fora da porta. Ok. Primeira pergunta. Ontem, meditando, focando na minha cabeça, eu senti que minha cabeça começou a girar. Isso não sentiu desconfortável. É algo normal? Yes, that is normal. Sim, pode ser normal. But don't encourage it. Mas não dê força para que isso aconteça. In other words, stay focused on your breath. Em outras palavras, fique focado na sua respiração. And as the mind settles down, the head spinning will stop. E assim que a sua mente começa a se acalmar mais, esse giro da cabeça vai parar. Como lidar com as pernas adormecidas da mesma maneira que se lida com a dor? Obrigado. Yes, numbness is the same sort of problem as pain. Essa questão de ficar com a perna adormecida é a mesma coisa, se lida com isso da mesma forma que se lida com a dor. However, this is definitely caused by a blockage someplace in the breath energy. Mas isso definitivamente acontece por causa de um bloqueio na energia da respiração. So start at the back of the neck. Então comece atrás na nuca. And see if you can find as you work down the spine, see if there's any blockage that you can release. Aí você vai descendo pela coluna e vendo se você consegue soltar a tensão que existe na coluna. And that should be able to deal with the numbness. E isso deve dar conta do recado, e você não vai ter as pernas adormecidas. Às vezes, quando medito, sinto desejos sexuais intensos. Chego a sentir energia sexual tão forte que quase chego ao orgasmo. O que fazer? The question is, are you meditating on the breath or are you meditating on something else? A questão é, você está meditando focado na respiração ou você está focando em outra coisa? If you're meditating on something else, this would be a good time to start doing body contemplation that we described last night. Se você está meditando sobre outras coisas a não ser a respiração, talvez aqui seja útil para que você use a contemplação do corpo que discutimos ontem. Visualize each of the organs in your body on the floor in front of you. Visualize todos os seus órgãos alinhados bem na sua frente no chão. And ask yourself, which one do you have desire for? Aí você se pergunta qual deles você está atraído, ou que você sente desejo, qual parte que você sente o desejo. As for the excess energy, a respeito da energia excessiva, think of it going down your legs and out the soles of your feet. Pense nessa energia descendo para baixo nas suas pernas e saindo pelas solas do seu pé. Está correto segurar ou prender a respiração durante a expiração? Quando eu faço isso por 3 ou 5 segundos, eu posso diminuir os meus batimentos cardíacos, os batimentos do meu coração. E eu me sinto menos ansioso. Yes, it's perfectly okay to hold the breath for a while. Sim, está bem você segurar a respiração por um tempo. Again, each person's rhythms will be different. Mas o ritmo de cada pessoa vai ser diferente. And if you find that this is helpful in dealing with anxiety, all the better. Então, se você nota que isso ajuda em lidar com a ansiedade, então está ok. Ou melhor assim. Foi útil olhar para a comida e pensar no sofrimento causado para que ela chegue até nós. Se às vezes falhar, qual outra recomendação o Senhor daria? Okay, an additional contemplation might be thinking about exactly where the food comes from. Outra contemplação seria você pensar de onde vem a comida. It all comes out of the dirt. Ela vem da sujeira, da terra. And then think of where it's going to go. Aí você pense para onde ela vai. There's only that one brief moment in your tongue when it actually tastes good. Existe apenas esse breve momento, esse pequeno instante que você sente o gosto na boca. And so it's only one part of a long process that's actually good. The rest of the process is pretty bad.
Então, na verdade, é só um pequeno ponto, um pequeno espaço desse grande processo que é prazeroso. O resto é bastante trabalhoso, na verdade. And then ask yourself, while you're eating, how much do you really need? E quando você está comendo, você se pergunta, quanto que eu realmente necessito? You need just enough to keep the body going and healthy. Você apenas necessita o bastante para deixar o seu corpo saudável e para manter você trabalhando, você com energia e suprindo as suas necessidades básicas. And then when you feel that you've had enough to keep the body going for that day, Se você ver que você já teve o suficiente para que o corpo se abasteça e continue trabalhando normalmente para o que você precisa naquele dia, and then stop eating at that point. aí você para de comer naquele momento. If you still feel hungry, then fill yourself up with water. Se você ainda está com muita fome, aí você se enche com água. O budismo depende da redução de consumismo de alimentos, vestuários, etc. Dentre os argumentos, ressalta o prejuízo e as dores desnecessárias aos trabalhadores. Ocorre que, reduzindo o consumo, reduz a produção e, consequentemente, a renda da cadeia produtiva e o emprego, entre aspas. Quem vai pagar a conta são os trabalhadores, que o budismo pretende de proteger. Como sair deste ciclo vicioso? Será um tiro no pé? Don't worry, there will always be more than enough mouths in the world to feed. Não se preocupe, sempre vai ter mais do que o suficiente para se alimentar no mundo. You take just your mouth out of the system. Mas você tire apenas a sua boca do sistema. The system will not collapse. The system won't collapse. O sistema não vai ter um colapso, não vai cair. Quando se chega ao nirvana, a pessoa, entre aspas, para de se alimentar e então ela não renascerá. Isso significa que o Buda parou de comer e ele desapareceu para sempre. A energia ou algo que a energia dele ainda está na Terra. Okay, after the Buddha gained awakening, he still ate physical food. Então, depois que o Buda atingiu o despertar, ele ainda se alimentava de comida sólida. It was just that he stopped feeding in a mental way. Mas ele parou de se alimentar no sentido mental. Then after he passed away, he stopped all feeding of all kinds. E quando ele morreu, aí ele parou com todos os tipos de alimentação, dos dois tipos. Now, because he's passed away, he's basically undefinable. Quando ele morreu, ou porque ele morreu, na verdade, não se pode definir o que é o Buda. Because people are defined by their desires. Porque as pessoas, elas são definidas pelos seus desejos. And so the Buddha cannot be defined. Então o Buda não pode ser definido. And as he said, you cannot say that he either exists or doesn't exist or both or neither. Você não pode dizer que ele existe ou que ele não existe ou nenhum desses dois. Ou os dois. However, we still have his teachings to keep us inspired. Mas, no entanto, ainda temos os seus ensinamentos para nos mantermos inspirados. Como sei que alcancei algum nível de jhana? Como sei que nível e que nível? The only jhana that you can know for sure O único jhana que você tem certeza que alcançou is the fourth. é o quarto. Because when you're in that jhana, the breathing has stopped. Porque a sua respiração neste jhana, a sua respiração para. Up until that point, Até esse ponto, if you reach a state of concentration that seems impressive, que se você atingir um nível de concentração que parece ser extraordinário, place a post-it note on it você coloca um post-it nele, uma nota. and say, maybe this is the first jhana. Aí você se fala, talvez esse seja o primeiro jhana. And then as you get to know the territory of the mind better, E assim, ao conhecer o território da mente um pouco melhor, ou se familiarizar com o território da mente, then you can rearrange the post-it notes. aí você pode você reorganiza essas notas, esses post-its. But regardless of what level you're at, Mas não interessa onde você esteja, the way you treat it is always the same. o jeito que você lida com isso é sempre o mesmo. In other words, see if you can stay settled there for periods of time. Ou seja, você vê
tente ver se você consegue se manter ali nesse estado por um longo período de tempo and gain the nourishment that comes from that level of stillness. e ganhar a nutrição, nutrimento que você pode ter desse estado de concentração. And then ask yourself, is there still some stress remaining here? Aí, então, você se pergunta, ainda existe algum pouco de estresse nesse nível de concentração? If you see the level of stress going up, Aí, se você notar que esse nível de estresse sobe, ask yourself, what did I just do? aí você se pergunta, o que eu fiz exatamente agora? If it goes down, Se esse nível de estresse abaixar, what did I just do? o que eu fiz agora? If it's an activity that you can identify Se for uma atividade que você pode identificar, that adds to the stress, que aumenta o estresse ou se é adicionado ao estresse, then just drop that activity. então apenas esqueça essa atividade, deixa de lado. And that's how you gain discernment. E é dessa forma que você ganha o discernimento. Nobre Senhor, como o budismo Theravada compreende o ego, entre aspas, e qual a importância dessa compreensão para os peregrinos no nobre caminho óctuplo? Actually, Buddhism treats the ego in a similar way that Freud treats the ego. O budismo ele trata o ego numa maneira até similar que o Freud ele tratava do ego. In other words, there are skillful versions and unskillful versions. Ou seja, tem versões que são hábeis e versões inábeis. Okay, if your ego is making life miserable for other people, Se o seu ego está tornando a vida miserável para as outras pessoas, and it's defined by comparing yourself to other people, e é definido ao comparar-se com os outros, okay, then it's unskillful. aí então é algo inábil. But there are some skillful ego functions that are actually part of the path. Mas existem funções hábeis do ego que são parte do caminho. For instance, there's what in psychology they call anticipation, Por exemplo, em psicologia eles chamam isso de antecipação, which in Buddhism is called heedfulness. que no budismo é chamado cautela, And that's a sense of self that sees that there are dangers in the future. e a sensação de que existem perigos à sua frente no futuro, And you have to prepare for them, e que você tem que se preparar para esses perigos, to do your best to prevent them, or do your best to prevent them. ou fazer o melhor que você pode para preveni-los. Then there's altruism, Aí tem o altruísmo, which in Buddhism we call compassion, que no budismo chamamos de compaixão, which is basically realizing that if your happiness depends on the suffering of others, that happiness will not last. Aí você tem de perceber que se a sua felicidade depender do sofrimento dos outros, a sua felicidade não vai durar. So you have to keep the happiness of other people in mind as well. Então você tem de manter a felicidade dos outros em mente também. Then there's what in Freud is called suppression, Aí tem o que o Freud chama de supressão, which in Buddhism is called restraint. que no budismo chamamos de contenção, Which you see, if you have a desire that's going to lead to suffering, que se você tem algum desejo que leva ao sofrimento, you have to hold that desire in check. aí então você tem que ficar de olho nesse desejo. Then there's what in Freud is called sublimation, Aí tem o que o Freud chama de sublimação. Sublimação. and in Buddhism they don't have a word for it, No budismo não temos uma palavra para sublimação, but there is the strategy of trying to find happiness through concentration. mas temos essa estratégia de encontrar a felicidade através da concentração. As well as through the practice of generosity and virtue. E também, junto com a concentração, as práticas da generosidade And virtue. E da virtude, So that you find your happiness in ways that cause no harm to anyone. para que você encontre um tipo de felicidade que não cause problemas para os outros. Buddhism also talks about having a healthy sense of shame, O budismo também fala num sentido de vergonha saudável, which means you would like to look good in the eyes of other people. ou seja, você quer se ver bem nos olhos das outras pessoas. Simply in Buddhism they say you try to look good in the eyes of the wise. Mas a verdade, Buda diz que você tenta se parecer, se ver bem nos olhos daqueles que têm sabedoria. And finally, the healthy ego function of humor, E também aquela função do ego que envolve o humor,
when you can learn how to laugh at your mistakes quando você pode rir dos seus próprios erros and laugh at your own stupidity e rir da sua própria estupidez in a good-natured way. de boa natureza. In Buddhism, they don't talk about humor that much. No budismo, o budismo não fala muito sobre humor, ele não fala muito sobre humor. But the Buddha shows a lot of humor at different points in the canon. Mas o Buda ele mostra indiretamente o humor em partes diferentes do cânone. In particular, in the stories that talk about the incidents that led up to the formulation of rules for the monks' discipline. Principalmente aqueles incidentes que levaram à formulação das regras para os monges. And reading these stories makes it easier to accept the rules. Lendo essas histórias se torna mais fácil de aceitar as regras. But you see, they were formulated by someone who did have a sense of humor. E você nota que essas regras foram formuladas por alguém que tinha um senso de humor. And also, when you read the stories, E também quando você lê as histórias, it helps you look at that kind of behavior and say, yes, that really is stupid. aí o ajuda a ler sobre essas coisas e a ler essas regras e perceber, realmente esse tipo de erro é realmente I'll estúpido. give you 2 examples. Eu vou lhe dar 2 exemplos. There was once a monk who had psychic powers, Tinha uma vez um monge com poderes paranormais and he did battle with a fire-breathing serpent. e ele estava lutando com uma serpente que respirava fogo ou cuspia fogo. And he was able to tame the serpent. What? He was able to tame the serpent. E ele foi capaz de domar a serpente. Word of this got out, E a notícia, essa notícia se espalhou. and the people were very impressed. E as pessoas ficaram muito impressionadas. And so they wanted to make merit with him. Então eles quiseram fazer mérito com esse monge. So they asked some of the monks, what is it that monks very rarely get to eat? Aí eles perguntaram para as outras pessoas, o que esse monge ele raramente tem para comer? O que ele geralmente consegue? Não ganha de doação. They asked the wrong monks. Mas eles perguntaram para os monges errados. And the monks said, we very rarely get to eat hard liquor. É muito raro que a gente receba algum tipo de álcool. So the next day, everyone in the city E no próximo dia, todos na cidade prepared a glass of hard liquor for that monk. prepararam um copo de álcool. So the monk, after eating hard liquor at everybody's house, Aí depois drinking hard liquor at everybody's house, dos monges beberem esse licor, esse álcool na casa dos outros, passed out at the gate to the city. ele se desmaiou, caiu bem na frente dos portões da cidade, estava ali atirado. Okay, the Buddha comes along with a group of monks Aí Buda chega com um grupo de monges. and says, let's take him back to the monastery. Vamos levá-lo de volta para o monastério. So the monks carry him back, Aí os monges arrastando ele de volta. and they place him on the ground Aí jogaram ele, espalharam ele no chão, with his head toward the Buddha. com com a cabeça voltada ao Buda, And yeah, the Buddha's sitting here, and the monk's lying down on the ground. com a cabeça dele voltada para o Buda. So the monk starts tossing and turning. Ok. Aí o monge começa a se revirar e girar no chão. And finally, he has his feet toward the Buddha. Aí finalmente ele tem os pés dele voltados para o Buda. And so the Buddha said, Aí o Buda diz: before, didn't this monk show respect to us? então, antes desse monge beber esse licor, esse álcool, ele mostrava respeito para nós? And the monk said, yes. Aí os outros monges disseram sim. And then he asked, is he showing respect now? Aí eles disseram, então, agora que ele teve esse licor, esse álcool, ele está mostrando respeito? No. Não. Okay. And before, didn't he do battle with the fire-breathing serpent? Antes de beber isso, ele não conseguia lutar contra uma serpente que gospe fogo? Yes. Sim. Could he do battle with a baby lizard now? Ele poderia lutar com uma lagartixa bebê, uma lagartixinha pequena? No. Não. Okay, that's one story. Então essa é uma história, uma das histórias. Do you know the story? Okay, the monks had the duty of teaching the nuns once every 2 weeks. Every 2 weeks, yes. Então, um dos monges disse que uma das obrigações para ensinar as monjas cada 2 semanas. And one time it came the turn of a monk named Chula Pandika. Aí teve um monge que é chamado Chula Pandika. The nuns heard about this. Então as monjas ouviram sobre isso. And they said, this time the instruction is not going to be effective. The instruction is not going to be effective.
Então, dessa vez, sua instrução não vai ser efetiva, não vai funcionar. Because Julabandaka knows only one verse of the Buddha's teachings. Porque esse Chulapânica, ele só sabe um verso dos ensinamentos do Buda. And he's going to repeat it over and over again. Ele vai ficar repetindo essa mesma coisa, repetindo. So they go to the instruction. Então, They go to the instruction. eles vão até a instrução, até o ensinamento, vão ouvir os ensinamentos. And then after the initial formalities, Então, depois das formalidades, okay, Julabandaka says, okay, this is the instruction. aí o Chulapânica diz, ok, as instruções são essas. And then he starts repeating the same verse over and over again. Aí ele certamente começa a repetir a mesma instância, o mesmo ensinamento. And the nuns turn to each other. Aí as monjas viram uma para outra. Didn't we say so? Aí eles não te disse, ó, tá aí, ó, repetindo. This is not going to be effective. Isso não vai funcionar, não vai funcionar. Well, it turns out Julabandaka overheard them. E acontece que o Chulapânica meio que escutou isso que elas falaram. And even though he knew only one verse, E mesmo que ele soubesse apenas um verso, he did have some psychic powers. ele tinha alguns poderes paranormais. So he levitates up into the air, Então ele levita no ar. and then he divides himself into many images of himself. Então ele se multiplica em várias imagens dele mesmo. And some of them emit fire, Dessas imagens gospe em fogo, some of them emit smoke, outras emitem fumaça. some of them emit water. Uma dessas imagens emitem água. And they repeat that verse. They repeat that verse. E ele repete esse verso And many other verses of the Buddha. e muitos outros versos do Buda. And the nuns say, wow. Aí as monjas dizem, uau, nossa, This is the most effective talk we've ever heard. essa é a palestra mais efetiva que já ouvimos. Okay. Well, Julabandaka gets carried away. Mas aí o Chulapânica, ele meio que perde o controle, né, da sua So he continues displaying his psychic powers until after sunset. E ele continua, né, mostrando esses poderes paranormais até o sol se pôr. So when he's done, he dismisses the nuns and sends them back to their nunnery. Aí quando ele acaba, ele diz para as monjas, ok, vocês podem voltar para o seu monastério. Their nunnery was in the city. Aí o Ananda estava na cidade. Their nunnery was in the city. Their nunnery was in the city. Oh, esquece. Mas o seu monastério estava na cidade. And the city gates were closed. Mas os portões da cidade estavam fechados, ou do So monastério. they had to spend the night outside the gates. Aí então as monjas ficaram fora do portão da cidade. And then the next morning, when the gates were open, E na próxima manhã os portões estavam abertos. and the nuns came into the city, Então aí as monjas puderam entrar finalmente, passar pelo portão e entrar na cidade. and the people say, "Oh, here come the nuns after spending the night with the monks." Aí o pessoal da cidade diz, tá vendo? Lá vem as monjas. Depois de passar a noite com os monges, elas chegam bem cedinho em casa, entrando agora, essa hora. This is why there's a rule that monks cannot teach nuns after dark. Por isso que existe uma regra que os monges não podem ensinar as monjas à noite, ou depois do escuro. So as you can see, Buddhism uses all the different forms of skillful ego functioning. Então, como vocês podem ver, o budismo ele usa todas essas formas das funções hábeis do ego. So it's the question: the ego in and of itself is not bad. Então, a questão do ego em si não é algo ruim. It's how it functions. That's what makes the difference. É como ele funciona, como ele opera. Isso é o que faz a diferença. Just to remind you the skillful functions. There's anticipation, Então, relembrando as funções: antecipação, or heedfulness, ou a cautela, compassion, compaixão, suppression, supressão, sublimation, sublimação, shame, vergonha and humor. e humor. Okay. Meus familiares dizem que sou egoísta. Acho apenas que eu não entendi essa palavra, pronzo? Como saber se estou sendo egoísta ou não? Okay, again, this is an issue of when looking after yourself, are you looking after your true well-being, or you're just simply looking after your own narrow-minded sense of well-being? Então, quando você olha para você mesmo, você está olhando para o seu verdadeiro bem-estar, Whether it's your true well-being or only your selfish well-being. ou você está olhando para o seu senso de bem-estar egoísta. If your well-being is based on the harm of others, then it's really a problem. Se o seu bem-estar é dedicado ou está relacionado apenas a causar dano aos outros, então não é algo hábil.
Existe algum uso nobre para ambição, delusão e raiva? Em caso positivo, poderia nos dar alguns exemplos? Okay, there's no noble use for delusion Então, não existe nenhum uso nobre para a delusão or for greed. ou para a ganância. However, the Buddha says you can be angry at your own anger. Mas, no entanto, o Buda diz, você pode ficar com raiva, ficar bravo com sua própria raiva, Or your other defilements. ou com suas outras corrupções mentais. In other words, seeing that they've made you do foolish things, many foolish things in the past. Você pode ver que eles fizeram coisas estúpidas no passado. And you're tired of being overwhelmed by them. E você está cansado de ser derrotado por elas. And that anger can be your motivation to practice. E essa raiva contra essas corrupções pode ser uma motivação para que você pratique isso e a supere. Como evitar a autossabotagem quando temos desejo sensual? Pois muitas vezes acreditamos que esse desejo é uma nobre verdade. Okay, lust likes to lie to us. Então, a luxúria, ela tem essa tendência de mentir para nós. Just to tell us that it's a need. Ela diz para você, é o que você precisa. Actually, your body doesn't need lust at all. Na verdade, seu corpo não precisa de nenhuma luxúria. It has no need for it. Não tem nenhuma necessidade. It's the mind's need. Or it's the mind's desire that tells you need it. É o desejo da mente que diz para você que você precisa. So it's not really a noble truth. Então não é uma nobre verdade. It's just a fabrication. É apenas uma fabricação. And so learn how to fabricate your attitudes around it in a different way. Então você aprende a fabricar as suas atitudes em volta disso de uma maneira que seja hábil. Once when I was first staying with Ajahn Fuang, Uma vez, logo que eu comecei a morar com o Ajahn Fuang, I made the mistake of talking about the body's need for sex. eu cometi esse erro de dizer para ele, ou comentar sobre a necessidade do corpo de ter relações sexuais. And he said, your body doesn't need that at all. Aí ele disse para mim, não, seu corpo não precisa disso de jeito nenhum. If the body didn't have a mind, it would just lie there. Se o corpo não tivesse uma mente, ele apenas estaria ali, deitado, jogado. It's all an issue of your own mind. É tudo uma questão da mente, da sua própria mente. And your lust will tell you, if you don't give in to me, I am going to make things worse for you. E essa luxúria, ela diz para você, se você não ceder, eu vou fazer a sua vida miserável. I'm going to get stronger and stronger until you can't stand it. Eu vou ficar mais e mais forte até o ponto que você não vai resistir. But you have to see that lust comes and goes. Mas você tende a ver que a luxúria aparece e desaparece, ela vem e vai. And it's simply the way we breathe around it that builds up the pressure. É simplesmente a maneira como respiramos quando temos essa luxúria que causa problemas. So remember the 3 ways of fabricating and try to fabricate in different ways. Então você se lembra das 3 maneiras de fabricar e você aplica o que você precisa. And as with any addiction to sensual pleasure, E como qualquer outro vício com outros prazeres sensuais, the addiction will say, if you're going to give in to me anyhow, so why don't we just give in now and make it easy for both of us? geralmente esse vício diz, você vai ceder para mim mais cedo ou mais tarde, então por que você não vai logo e pega um pouquinho, sei lá. Então ele faz os vícios, eles têm essa fala. And tell yourself, well, I can't be responsible for the future. Aí você diz a você mesmo, ok, eu não vou ser responsável pelo meu futuro, o que vai acontecer depois, But I am responsible for the present moment. mas eu sou responsável pelo momento presente. And so I'll say no now. Então eu digo não por agora. And if you come back in 5 minutes, we can talk again. Aí se você voltar em 5 minutos, aí a gente conversa de novo. Okay, and in 5 minutes, it's going to be now again. Aí os 5 minutos vai ser agora, de novo. And if you're always responsible for now, then you win. Aí então, se a sua resposta do presente for não, então você ganha. Last one. Okay. Quando pequeno, eu me fascinei pelo budismo desde o primeiro contato. Achei belo e fascinante. Tenho seguido a parte da filosofia, altruísmo, boa vontade, sempre que posso. No entanto, não consigo acreditar na parte religiosa, ou seja, entre aspas, mística da doutrina, como a levitação, leitura da mente, chakras, etc. O senhor poderia demonstrar algo sobrenatural nesse retiro ou nesse sentido? You have 2 monks in the middle of Brazil, Você tem 2 monges no meio do Brasil and they're getting the kind of support they need in order to obey their rules.
Eles estão recebendo o suporte necessário para obedecer às regras. Isn't that amazing enough? Isso já não é algo incrível? We're not performing animals. Não somos animais de animais de circo que vão fazer algum truque aqui no palco. Fortunately, you don't have to believe in the supernatural stuff. Então, afortunadamente, você não precisa acreditar nessas coisas sobrenaturais. Okay. Ou Focus poder on the específico. issues that can put an end to suffering A função do budismo é colocar o fim no sofrimento and leave the supernatural stuff for other people. e deixa essas coisas sobrenaturais para as outras pessoas. I mean, it is important that we have these teachings on this topic, though. Mas é importante que temos ensinamentos nesse tópico. No entanto, é importante que temos Because some people in their practice will encounter things of this sort. simplesmente pelo fato de que a prática de certas pessoas vão se deparar com essas experiências em um momento da sua prática. And we need teachings on how to deal with these things wisely. Então, temos esses ensinamentos de como lidar com essas coisas de maneira sábia, se isso acontecer na sua meditação, na sua prática. For instance, with the teachings on the different levels of being and things like devas and hell realms. Por exemplo, nos ensinamentos sobre as devas, sobre seres do inferno. The Buddhist cosmos is much more detailed than the Christian cosmos. A cosmologia budista do Buda, ela é muito mais detalhada do que a cosmologia cristã. Because in Christian cosmos, if any being comes to you, Porque na cosmologia cristã, se tem um ser que você encontra, it's either an angel or a demon. são sim duas opções, ou é um anjo ou é um demônio. If it's a demon, it's someone you should be afraid of. Se é um demônio, você tem de estar com medo. If it's an angel, it's someone you should believe. Se é um anjo, é algo que você deve acreditar. But in the Buddhist cosmos, you have many, many, many levels Mas na cosmologia budista existem vários e vários níveis. and many gradations of good and evil. E muitas graduações de níveis de bondade e de algo não muito bom. And also, it's important to remember that the devas can also be very ignorant. E é importante saber que até mesmo as devas, elas podem ser ignorantes. It's just because a deva comes and tells you something doesn't mean you have to believe it. E somente porque uma deva aparece para você, isso não quer dizer que ela saiba de alguma coisa, There's ou one, que você tem que acreditar nela. so that when you have a vision like this, you have a better way of dealing with it, not being overwhelmed by it. Então, assim, se você está meditando e você tem uma visão na sua meditação de um deva falando algo para você, você tem meios de lidar com isso. For instance, and here's one more story, and then we'll stop. Então, só mais uma história e paramos. There was a monk who got into concentration, Tinha um monge que entrou em concentração and he saw some devas. e ele viu alguns devas. And he asked them, "How far does the physical universe go?" Aí ele perguntou para esses devas, até onde esse mundo físico vai? And they said, "We don't know, but there's a level of devas above us, and maybe they know." Aí esses devas disseram, a gente não sabe, mas existe outro nível de devas acima de nós que eles podem saber. So he meditated some more, Aí ele meditou mais, and he encountered those devas. aí encontrou essas devas do nível mais superior. So he asked the question of them, Fez a mesma pergunta. and they said, "We don't know, but there's another level of devas higher than we are." Aí os devas disseram, a gente não sabe, mas existem outros devas mais acima que sabem. So he gets sent up the deva bureaucracy. Aí ele foi passando pela burocracia dos devas. And finally, it gets to one level, Até que ele chega em um nível, and they say, "We don't know, but there's the great Brahma." ele disse, a gente não sabe, mas tem esse Brahma, o grande, o poderoso, Okay, he should know. e ele deve saber. So he gets a vision of the great Brahma, Então, aí ele medita e tem a visão, essa imagem na meditação and he asks the great, do Brahma. and he asks the great Brahma, "Where does the physical universe end?" Aí ele perguntou para esse Brahma, qual é o fim, onde está o fim do mundo físico? And the great Brahma says, "I am the great Brahma, knower of all, seer of all, creator of all." Aí ele diz, eu sou o grande Brahma, o criador de tudo, Creator, knower, seer, creator of all. o criador de tudo, conhecedor de tudo, Lord of everything that is and has been and will be. criador de tudo que já foi e que virá a ser. And the monk said, "That's not what I asked you."
Aí o monge disse, não foi isso que eu lhe perguntei. Where does the physical universe end? Eu perguntei, onde fica o fim do universo físico? The great Brahma says, I'm the great Brahma, knower of all, seer of all, creator of all. Aí ele falou a mesma coisa. Eu sou o grande Brahma, criador de tudo que virá, o conhecedor, o grande conhecedor, e assim por diante. The monk said, that's not what I asked. Aí o monge disse, não foi isso que eu perguntei. So the great Brahma takes him by the arm, pulls him off to the side. Aí esse grande Brahma, ele meio que pega ele pelo ombro, chama ele para um canto e diz... He says, look, I don't know. Ele diz, escuta aqui, eu não sei. But my following would be very upset to hear me say that. My following would be very upset to hear me say that. Mas os meus seguidores, na verdade, vão ficar muito decepcionados se eles souberem que eu não sei. Okay. He said, you go back and ask the Buddha. Aí você volta e pergunte para o Buda. So the monk goes back to the Buddha. Então aí o monge volta e pergunta para o Buda. And the Buddha says, you asked the wrong question. Aí ele diz, você fez a pergunta errada. And the question is, how does your mind gain release from the physical universe? A pergunta correta seria, como a sua mente ganha a libertação do mundo físico? And he says that's in the awakened consciousness. Essa é a consciência desperta. So even though we have that phrase in the chant, então, mesmo que tenhamos essa frase no cântico, may the devas protect you. Que os seres o protejam, todos os seres o protejam. And there may be some devas who have some karma with you who can protect you in different ways. Talvez existam alguns devas que podem protegê-lo de alguma maneira. They may have been your parents in a previous lifetime. Talvez eles foram seus parentes em uma vida passada. Or you may have helped them in a previous lifetime. They'll be happy to help you. Ou se você os ajudou em alguma vida passada, eles podem estar felizes de ajudá-lo nesta vez. But you can't totally depend on them. Mas você não pode totalmente depender da ajuda deles. Which is why we don't worship them. É por isso que não adoramos esses outros seres. We just try to be on good terms with them. A gente só tenta estar em bons termos. Like good neighbors. Como bons vizinhos. They say that there are some devas that are responsible for the rainfall. Eles dizem que existem os devas que são responsáveis pelas chuvas. And sometimes they don't let it rain because they don't like what people are doing. They don't like what people are doing. E às vezes eles não fazem com que chova ou não permitem que a chuva caia porque eles não gostam do que as pessoas estão fazendo. And sometimes doesn't rain simply because the devas forget. E às vezes não chove porque os devas esquecem. So, time to meditate. Ok, hora de continuar a meditação.